O STF condena o deputado federal Daniel Silveira. A manchete de Brasília chega agora com a Thalita Almeida. O Supremo Tribunal Federal ainda precisa publicar o acórdão do julgamento do deputado federal Daniel Silveira, já que ainda cabem embargos na decisão e só depois a Câmara continuou o processo de cassação do mandato do parlamentar. Por ter sido condenado a 8 anos e 9 meses de prisão na ação penal por incitação à violência e ameaças a ministros da própria corte, ele deve cumprir uma parte da pena em regime fechado. Dos 11 membros do plenário do Supremo, apenas o ministro Nunes Marques votou pela absolvição do parlamentar, sendo que todos os outros ministros acompanharam o relator do processo, Alexandre de Moraes. Moraes votou pela condenação, destacando a diferença entre opinião e os crimes que foram cometidos por Silveira. A Constituição não garante a liberdade de expressão como escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas, para discurso de ódio, para discurso contra a democracia, para discurso contra as instituições. Esse é o limite do exercício deturpado de uma liberdade inexistente de expressão. Bom, Daniel Silveira vai para a cadeia, né? Pelo tempo que ele pegou, pelo tempo da pena, ele não poderá cumprir essa pena em regime aberto. Sobre a cassação, a decisão será da Câmara dos Deputados, então vem mais barulho por aí. Daniel Silveira é um personagem ignóbil, irrelevante, desprezível, mas foi transformado por muitos em uma espécie de mártir do governismo contra aquilo que é definido como uma ditadura do judiciário, né? Então a condenação dele, temo, possa alimentar esse, digamos, sentimento anti-establishment, que faz parte do pensamento bolsonarista, embora sejam exatamente eles o establishment. É um pensamento deturpado, maluco, mas o bolsonarismo vive disso. Vive de alimentar confrontos contra inimigos, imaginários ou não. Certamente você já deve ter ouvido ou lido por aí que Daniel Silveira está sendo condenado por crime de opinião. Não, ele não está sendo condenado por crime de opinião. Ele cometeu várias injúrias, várias calúnias, difamou os juízes do Supremo, ameaçou a própria integridade do Supremo Tribunal Federal e de seus ministros, quando diz que gostaria de ver um ministro apanhando na rua, que gostaria de ver um ministro tendo a cara esfregada no asfalto, apanhando de gato morto. Ah, mas ele não disse façam isso. Não, ele não disse façam isso, mas ele disse eu gostaria muito de ver, eu sonho com o dia em que isso vai acontecer. Se alguém não entende isso como um incentivo a que algum admirador da truculência silveirística coloque em prática as palavras do deputado, sinto muito, ou é muito ingênuo ou é muito mal intencionado. Imagine um deputado, pegue um país aí, com fortes instituições, Alemanha, França, Grã-Bretanha. Imagine um congressista americano com esse tipo de linguajar, com esse tipo de ameaça. O que aconteceria com ele? Seria protegido pela liberdade de expressão? Não. Simplesmente porque em nenhum lugar, nem mesmo nos Estados Unidos, onde a liberdade de expressão está lá no topo da Carta Magna, essa liberdade é absoluta. Experimente gritar fogo num cinema lotado. Se eu com o dedo, a Ellen Brown tá de costas, eu coloco o dedo aqui na costela dela, fingindo que eu tenho uma arma, e digo, passas todo o seu dinheiro, senão eu te mato. Eu não tenho uma arma. O crime está sendo cometido por meio de palavras. Eu serei protegido pela liberdade de expressão? É claro que não. É de um cinismo atroz você querer colocar as palavras. Eu sugiro que as pessoas vão até o Google e coloquem lá falas de Daniel Silveira que o levaram à prisão. O texto é muito longo. Muito longo. Mas leiam aquilo e decidam por si próprios se é razoável
que um deputado federal utilize esse tipo de linguajar, esse tipo de ameaça, velada ou não, contra uma instituição do regimento democrático, como o Supremo Tribunal Federal? É claro que não. Agora, de novo, Daniel Silveira é um personagem irrelevante. Ele vai para onde merece estar. Mas o sentimento que isso pode gerar, né, num ano tão delicado, num momento tão delicado do Brasil em 2022, é algo temerário. Aguardemos os próximos capítulos. O nosso Rodrigo Aidar, especializado, né, na cobertura de Poder Judiciário, colunista aqui da Band News FM, avalia exatamente isso, que o STF reforçou o entendimento sobre o limite da imunidade parlamentar. O Supremo Tribunal Federal hoje reafirmou a jurisprudência de que a imunidade parlamentar não serve de escudo para criminosos comuns. Tanto que condenou o deputado Daniel Silveira por tentativa de impedir o livre exercício dos poderes e coação no curso de processo. Crimes comuns que nada têm a ver com a atividade parlamentar. Assim, o Supremo reforçou a jurisprudência de que imunidade parlamentar só serve para proteger os deputados ou senadores por suas palavras, atos e votos que tenham relação com a atividade parlamentar. Se não tiver relação com a atividade parlamentar, crime comum, ilícito civil comum, não protege, não é protegido pela imunidade parlamentar. Eu acho que esse é o ponto mais importante da decisão. Rodrigo Aidar lembra que Daniel Silveira não poderá concorrer em 2022, embora possa tentar reverter essa punição. Nosso colunista também explica que não há um prazo para que os recursos sejam esgotados. O deputado pode entrar agora com embargos de declaração, depois pode agravar a decisão dos embargos com alguma tentativa para ir adiando o desfecho disso. A gente já viu casos de 6, 7, 8 recursos no Supremo Tribunal Federal contra condenações. Então, este tempo depende muito também do número de recursos e de o Supremo fazer valer a sua decisão definitiva a hora que perceber que há um abuso no uso desses recursos. Depende também de o ministro receber o recurso e colocar logo em pauta para votação. Então, assim, não dá para ter uma estimativa. Isso pode acontecer daqui 6 meses ou daqui 2 anos.